Senhor presidente, em meio à diversidade de crises que atordoam o Brasil, seja no terreno econômico, político, de ordem ética, de equívocos de gestão pública, nós também vivemos impasses na consecução da justiça pelo órgão competente, o Poder Judiciário. Eu quero me reportar, senhor presidente, nesse momento, aquele fatídico 27 de janeiro de 2013, conhecido nacionalmente e até internacionalmente como a tragédia da Boate Kiss, que se constituía naquela data num ponto de encontro e diversão de jovens na cidade universitária de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e que veio a se tornar o local da tragédia que matou 242 pessoas, na maioria jovens, uma das maiores tragédias da história do Brasil. Como se recorda, o fogo se iniciou quando um dos integrantes da banda que se apresentava acendeu levianamente um sinalizador e faíscas atingiram o teto, dando início às chamas. As espumas que recobriam todo o ambiente se incineraram com facilidade, produzindo uma fumaça escura, mortal, que dificultou a visão de quem lá estava. Parte considerável daquelas vítimas, 242 vítimas fatais, morreram em decorrência da asfixia causada pela fumaça que tomou conta do ambiente. Outros foram pisoteados, muitos na busca de uma saída de emergência que não existia. Acabaram por se refugiar nos banheiros, o que se revelou uma armadilha fatal. Além disso, aquela boate estava superlotada, com mais de 1.300 pessoas, onde caberiam oficialmente apenas 691. Para complicar, não havia portas além da entrada principal, e os seguranças da boate demoraram a perceber o que acontecia e, por consequência, liberar a saída das pessoas. Sei bem de tudo aquilo de ciência própria, porque cobri aquele acontecimento como jornalista, e tenho sido constantemente procurado por familiares inconformados com as demoras da justiça. A história, como se sabe, não se encerrou ali. Na verdade, além dos falecidos, houve mais de 600 feridos, alguns com sequelas para o resto da vida. E houve também o pesar de pais que perderam os filhos, irmãos que perderam irmãos, amigos que perderam amigos. E o mais exasperante é que a Boate Kiss se tornou também emblema de indignação. Boate Kiss se tornou símbolo de um país em que as coisas não funcionam direito, em que o Estado é negligente com seus cidadãos e é incapaz de averiguar com presteza se um estabelecimento comercial está apto ou não a funcionar. Boate Kiss se transformou em sinônimo de risco, de perigo, razão da precariedade, da imprevidência, da negligência. Boate Kiss se tornou digno também da vergonha, porque passados quase 3 anos, pais, irmãos, amigos, sobreviventes, temem que as punições venham a ser brandas demais, ou pior, ainda nada acontecerá, ou que tampouco alguém será punido por 242 mortes. Senhor presidente, justiça atrasada não é justiça. Senador Lazier Martins, Vossa Excelência me permite uma parte, mas quero deixar bem tranquilo, no momento que entender mais adequado, no meio do seu pronunciamento, pela importância do tema que Vossa Excelência traz à tribuna. Pode ser agora, senador Paim, com muito prazer, quero ouvi-lo. Senador Lazier, aquele momento que chocou o Brasil e o mundo. Me lembro que os 3 senadores do Rio Grande lá estiveram. E estivemos também com Vossa Excelência como um profissional que acompanhou passo a passo
aquela situação, eu ia dizer desastre, mas os familiares não gostam da palavra desastre. Eles falam que foi um genocídio, pela forma que aconteceu, do não preparo da casa de espetáculo, permitindo aquele fato. Mas eu quero mais cumprimentar Vossa Excelência pela fala. Segundo, Vossa Excelência e a senadora Ana Amélia, nós três trabalhamos muito para que o projeto de lei, fruto, infelizmente, dessa situação, fosse aprovado. Foi aprovado na Câmara, veio para o Senado, aqui trabalhamos os três e ele está pronto para ser votado agora no plenário. E eu cumprimento Vossa Excelência, que foi graças a esse trabalho unificado dos três senadores do Rio Grande e, naturalmente, da bancada federal e do Senado, que teremos uma lei nacional que vai determinar toda a segurança necessária para uma casa de espetáculo. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência, e eu dizia aqui para um assessor seu que cada dia Vossa Excelência está crescendo mais. Aqui na casa é uma alegria, para mim, claro, estar aqui participando com esta safra nova de senadores, que está trazendo uma grande contribuição para a casa. É aprendizado com os mais velhos e mais experientes, senador Paim. E também estou falando nesse tema tão triste, porque hoje muitos familiares estão em Brasília, fazendo contatos. Inclusive estarão logo mais, 5h30 da tarde, na reunião da bancada gaúcha, aqui num dos plenários da Câmara dos Deputados. Mas eu estava dizendo que justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. São palavras bem sabidas de Rui Barbosa, o patrono desta casa, em sua célebre oração aos moços. E é o que também diz o Sérgio Moro, presentemente, responsável pela Operação Lava Jato. Tem dito ele, a justiça, quando tarda muito, não é uma justiça completa. E é essa a sensação. E aqui me junto aos familiares e amigos das vítimas de Santa Maria. A demora na prestação da justiça nos deixa não apenas tristes, mas com a amarga sensação de que aqueles jovens foram imolados em sofrimento indizível, enquanto os culpados, seja por negligência, descaso, má-fé, incúria ou qualquer outra razão, escapam de uma justiça que é fraca, que presta pouca atenção aos que necessitam de socorro. Mais ainda, a justiça precisa atuar com agilidade, explicar com clareza, principalmente para o público leigo, o rumo dos processos judiciais. Tem havido muito segredo, muito sigilo, muita falta de informação com o processo de Santa Maria. E aí muito da angústia dos pais poderia ser mitigada se alguns dos encaminhamentos fossem mais bem explicados, se fossem comunicados com mais cuidado e clareza, inclusive em relação às discrepâncias entre o inquérito policial e os indiciamentos judiciais. Por tudo isto, existe muita revolta, muita decepção, não só em Santa Maria, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul e, por que não, no Brasil. Há temor que aconteça uma relação da Boate Kiss com o que aconteceu há tantos anos com outros casos no país, e um exemplo tem sido o naufrágio do barco Batomushi, em 31 de dezembro de 1988. O caso se tornou emblemático das dificuldades do sistema judiciário brasileiro a oferecer respostas satisfatórias à sociedade. Em 2012, Frederico Vasconcelos, colunista da Folha de São Paulo, especializado em temas jurídicos, publicava matéria em que qualificava o Batomushi como o naufrágio da justiça. Não queremos dizer a mesma coisa com relação à Boate Kiss, nem com relação à Justiça de Santa Maria. Esperamos que seja mais ágil, mais convincente, mais atenta às explicações que a população quer. Teremos outro debacle do nosso judiciário? Os únicos julgados até o momento foram por questões marginais ao processo principal. No caso, um bombeiro que teria fraudado a investigação. Outros dois
por terem prestado informação falsa nos alvarás que liberaram o funcionamento daquela verdadeira arapuca que era a boate. E isso em primeira instância, havendo a possibilidade natural de recurso. Existem muitas questões, senhores senadores, que são difíceis de serem compreendidas e exasperam os familiares das vítimas. É o caso de saber o quinhão de responsabilidade das autoridades públicas que permitiram o funcionamento da Boate Kiss. É o caso também de saber em que medida os responsáveis pelo estabelecimento serão responsabilizados penal e civilmente. São questões que dizem respeito não a um juiz ou a um promotor em particular, mas ao funcionamento do sistema judicial brasileiro. Peço aqui desta tribuna do Senado que o Judiciário Gaúcho dê a especial atenção ao tema, como este caso bem merece. Louvo a iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado por ter agora designado um juiz especificamente para este caso. Foi ao menos um passo importante. Afinal, a sociedade gaúcha merece as respostas deste caso, um dos mais graves das negligências de gestões públicas no Brasil. Senhor presidente, concluindo, cada decisão judicial também tem os olhos voltados para o futuro. É pedagógica no sentido em que mostra que os malfeitos não são tolerados. Assim, todos os brasileiros olham com atenção para o caso. Espero que a justiça seja feita. Espero que os responsáveis sejam punidos. Não se quer o arbítrio ou o abuso. Quer-se apenas que possamos acreditar que no Brasil os crimes são investigados e os criminosos punidos. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente.